Vamos desenhar, que essa é a ideia, porque você sente dor na lombar fazendo o RDL, Romanian Deadlift, ou conhecido também como stiff. Então a gente tem que ver que é o seguinte, aqui a gente tem o fêmur, a tíbia e temos aqui o peso, né, e a coluna vertebral, que eu não dividi entre coluna torácica, cervical e lombar não, deixei como se fosse uma única estrutura. Aqui a gente tem o quadril, joelho, tornozelo, região dos ombros, e o pezinho aqui que seria barra, halter, tanto faz. Então o que acontece? Um dos erros principais é a gente perder as curvaturas fisiológicas que a gente tem na coluna, que é basicamente se tratando daquelas curvas que a gente tem na região lombar, levemente acentuada, lordose lombar, e nós temos a parte região ali da torácica, que é a cifose. Né? Essas curvinhas aqui que dão um equilíbrio, uma sustentação para a coluna, dissipação de forças também. Mas enfim, então perder essas curvaturas, acentuá-las, retificar aqui ou retificar aqui, também são considerados erros comuns, né? Ficar parecendo corcunda durante a execução deste exercício. Mas existe uma execução que eu chamo ela de oculta, né? De dor oculta ou de execução mascarada. Que a pessoa se põe na posição do stiff bonitinho, aparentemente parece estar tudo certo, mas quando você vai ver ela relata, a pessoa relata após o término do exercício, da série ou no dia posterior, que ficou com dor na coluna. E aí, se você analisar bem e fizer um registro de imagem, principalmente se você tiver tecnologia de câmera lenta, você vai perceber que a pessoa ela começa a puxar na região aqui, da região torácica da coluna, da região dos ombros, ela quer começar a puxar com a coluna primeiro, antes do quadril. E o deadlift e o stiff basicamente consiste em fazer uma força para frente na hora de subir e de vencer o peso. A força para frente no quadril e não puxar com a coluna. Esse é o erro oculto que geralmente acontece. As pessoas ficam até muitas vezes com trauma. Eu faço stiff certinho, sempre tem dor na coluna. Tem dor na coluna porque acha que está fazendo tudo certinho, mas não tá. Ela está querendo puxar primeiro, empurrar na coluna, quando o movimento deve primordialmente iniciar ali em questão de segundo ou milissegundo pelo quadril. Toda vez que ela começa a puxar pela coluna para cima, ela vai sempre terminar ou fazer maior magnitude de força na coluna. Então o ideal do stiff, começou a fazer o movimento do stiff, e o stiff é basicamente projetar o quadril para trás na descida, empinando o quadril, à medida que a coluna também acompanha o movimento do quadril. Vai projetando o quadril para trás, empurrando uma parede visível, de forma que o fêmur fique oblíquo, ou seja, ele não vai ficar retinho. Você não vai deixar aqui, tá o joelho, tá? Você não vai deixar o joelho travado e o fêmur reto. Não, o fêmur ele vai ficando oblíquo à medida que você vai descendo. E esta é a forma correta. Você vai tracionando, projetando o quadril para trás, empinando o quadril e o fêmur tende a ficar oblíquo. Essa é a posição que o fêmur tem que ficar no RDL. Ao passo que não começa a subir, fazer o início da parte concêntrica, o início da parte concêntrica, a gente tem que fazer força primeiramente no quadril para frente. Fazendo essa força para frente, iniciando com o quadril, você depois, no milésimos de segundo, começa a projetar a coluna acompanhando a rotação do quadril. Ou seja, a coluna acompanha o movimento do quadril e não o contrário. A maior parte das pessoas erram nesse movimento por querer puxar com a coluna para cima. Não é assim. O movimento é para ser feito no quadril. Começou a descer, projeta a bunda para trás, empinando o quadril, o fêmur vai ficar oblíquo, o joelho é destravado sim. Não existe travamento articular no RDL. Começou a subir, empurra a bunda para frente, logo em seguida, quase que milésimos de segundo, começa a projetar a coluna para cima. Não tente nunca começar a erguer o peito para cima, coluna para cima, porque você vai tornar o exercício um exercício lombar. O stiff não é um exercício lombar, é um exercício de quadril, focado primariamente nos posteriores da coxa e glúteo máximo. Temos ancoramentos na escápula e nos punhos que torna esse exercício e as variações dos levantamentos com uma característica única que não vai ser dita aqui nesse vídeo para não ficar muito grande. Resumindo, repetindo, começou a descer a barrinha, o pezinho começou a descer aqui, ó, projeta a bunda para trás,
empina o quadril para trás, projeta bem o quadril para trás. Vai empinando o quadril, rotacionando. A coluna vai descendo acompanhando esse movimento que acontece no quadril. O fêmur no ponto mais baixo vai estar bem oblíquo, ou seja, não é reto, é oblíquo ao solo. O joelho destravado. Beleza, começou a puxar, a subir, empurra o quadril para frente e depois, no milésimo de segundo, empurre a coluna para cima. Começa a puxar com o peito para cima. Isso vai evitar com que você use desnecessariamente a coluna. Novamente, está fazendo stiff, está tendo dor na coluna? Eu posso te provar por A mais B que você está fazendo errado. O stiff não é um exercício lombar, apesar de precisar dela como forma de sustentação. Mas ele não é um exercício lombar e nunca será. Se você não está errando nisso aqui, você está fazendo um erro mais grotesco, que é perdendo as curvaturas fisiológicas da coluna, a lordose e a cifose. Só a título de curiosidade, alterações na posição da coluna, o aumento delas, são conhecidas pela cifose, aqui em cima como hipercifose e lá embaixo na lordose como hiperlordose. Tá? E a retificação, ou seja, como se estivesse deixando isso aqui reto, é conhecido como retificação, seja retificação lombar ou retificação torácica, tá? Só a nível aí de curiosidade. Então vai fazer o stiff ou qualquer levantamento de peso do solo, use seu quadril. Se você quiser começar o movimento pela coluna, você vai sentir dor na sua coluna. Enquanto você não entender que os movimentos são para trás e para frente no quadril, no glúteo, na bunda, você vai continuar tendo dor na coluna e vai criar um trauma desse exercício, porque você está fazendo errado ou sendo instruído de maneira totalmente equivocada. Eu tenho mais vídeos falando sobre a classe de levantamentos aqui na plataforma, basta você buscar ou eu vou deixar num cardzinho aqui acima para você associá-lo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ficado claro para você. Saúde, paz e estudos, valeu, falou!